O modelo de marketing de rede, ele apresenta uma série de peculiaridades. Você tem pessoas de diferentes profissões, ramos ou mesmo formações que vão se unir em torno de um produto qual eles são completamente apaixonados e querem promover para outras pessoas utilizando-se do boca a boca, fazendo uma apresentação para as pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares, para colegas ou mesmo pessoas que elas não conheçam. Mas mesmo todo mundo tendo a mesma oportunidade, o mesmo produto, o mesmo modelo de negócios, você vê resultados muito diferentes. Você vê pessoas que têm um resultado sensacional, acabam até ficando milionárias nesse negócio, e outras pessoas que já ficam um pouco mais estagnadas, sem muito saber como fazer e achando que aquele modelo não funciona, ou mesmo desistindo logo no começo. E o que vai diferenciar essa pessoa que teve sucesso da pessoa que não teve? Meu nome é Renaud Adorno e é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje, compartilhando com vocês um dos melhores treinamentos que eu já tive na minha carreira até então, que vem de uma pessoa chamada Jim Rohn. E o nome desse treinamento é Como Construir um Marketing de Rede. O Jim Rohn é esse aqui que está atrás de mim. Muitas pessoas que já estão no ramo há alguns anos o conhecem, mas muitas pessoas não o conhecem muito bem. Mas essa cara aqui já é muito mais familiar, o Tony Robbins. O Tony Robbins faz imersões, treinos de diversas categorias para mudar completamente a forma de você abordar não somente os negócios, mas a sua própria vida, né? Mudar o seu mindset. Só que um dos maiores mentores do Tony Robbins é justamente o Jim Rohn. E eu gostaria de contar um pouquinho da história dele e compartilhar esse treinamento que, na minha opinião, foi um dos melhores que eu já tive e acho que vai ajudar muitos de vocês. Então, um pouquinho da origem. Ele veio de um estado pouco conhecido nos Estados Unidos, chamado de Idaho, que é bastante rural. E tudo que ele sabia fazer era basicamente ordenhar vacas, né? Ele tirava leite de vaca, cuidava da fazenda, etc. Ele sempre teve uma vida extremamente rural. Até a hora que ele apresentaram esse modelo de negócios bastante inovador, que é o marketing de rede, onde ele pôde enxergar que qualquer tipo de pessoa, de qualquer ramo, poderia começar lá de baixo, de qualquer nível, no zero, e subindo as escadas e indo de nível em nível para conseguir atingir cargos máximos na empresa. E isso o fascinou. Mas qual que foi o grande segredo da largada dele? O que de fato fez as coisas acontecerem para ele? Obviamente que a oportunidade é algo que todos têm. Você precisa de uma pessoa que vai apresentar algo que você não conhece até então, que acaba se tornando uma oportunidade. A oportunidade passa na sua porta. Algumas pessoas aceitam, outras pessoas não aceitam. Mas só ela não basta. Você tem que também se identificar com um produto único. O marketing de rede ele nada mais é do que uma forma de distribuição de produtos ou serviços. Você pode vender online, você pode abrir uma franquia, você pode ter uma loja varejista, você pode ter um atacadista, e o marketing de rede faz justamente o boca a boca, e ao invés de você pagar por propagandas, você remunera as pessoas que são convertidas para aquela empresa, né? Que são um custo de aquisição pós-aquisição. Então ela é baseada nessa pós-remuneração. E você acaba escolhendo um produto que você ama, né? Um produto que você acredita que vai mudar, que vai agregar valor para a sociedade. Mas isso é a base de qualquer carreira de sucesso. Mas não é isso que vai definir, porque mesmo as pessoas que amam aquele produto ainda têm dificuldade em fazer aquilo acontecer. E a base do treinamento que eu vou passar para vocês hoje, que é o que o Jim Rohn ensina, que o grande diferencial daquelas pessoas que estão no lugar certo, querem aproveitar a oportunidade, acreditam no produto que elas estão vendendo, mas que de fato conseguem ter o sucesso, é o que a gente chama de filosofia pessoal. E é aqui que a gente vai gastar a maior parte do nosso tempo se dedicando e destrinchando as partes da filosofia pessoal que faz com que você possa entrar no hall das pessoas que de fato fazem sucesso nesse modelo de negócio. Vamos para a filosofia número 1. Lucros são melhores que salários. Então o que a gente quer dizer com isso? Todo mundo está bastante acostumado com as suas vidas de segunda a sexta-feira, onde você tem aquele seu emprego, você entra às 8 da manhã, sai às 6 da tarde, ou pessoas que entram em fábricas das 6 da manhã vai até as 10 da noite. Cada um tem aí a sua rotina e todas essas pessoas buscam salários. E você fica naquela, que é o que o Robert Kiyosaki chama da corrida dos ratos,
a qual você tem um salário mensal que ele vai servir para pagar contas. Mas o que de fato torna as pessoas ricas, né, no caso bem-sucedidas nesse mercado, são os lucros. E os lucros vêm a partir de um bom negócio. Por isso que todos os empreendedores eles tentam abrir um negócio próprio para serem donos do seu próprio nariz, para poderem obter lucros e sair dessa corrida dos ratos. Todo empreendedor sabe que a vida acontece depois do expediente, acontece de madrugada, acontece antes de você ir para o seu trabalho. É ali que você vai trabalhar para conquistar o que você quer. Então os salários, eles pagam contas, mas os lucros criam fortunas. E isso ele entendeu muito bem. Jim Rohn ele fez uma turnê de aulas ao redor do mundo e teve uma turnê que ele passou na Rússia. Todos nós sabemos que a Rússia é um país comunista e aí ele estava ensinando capitalismo dentro de um país comunista e estava vendo coisas nos bastidores que não eram muito agradáveis, que ensinava-se exatamente o contrário. Lá na Rússia eles estavam ensinando que o capitalismo é nada mais do que uma grande empresa que oprime as pessoas, né? O típico do marxismo, do stalinismo que você aprende nessas aulas. E aí ele também ensina que o capital pertence ao governo e não às pessoas, ou seja, as pessoas não têm o direito de pensar e fazer a livre iniciativa privada e agregar valor à sociedade, mas somente o Estado pode fazer isso. E ele também ensina que as pessoas são, na verdade, idiotas demais para lidarem com o seu próprio dinheiro. Você precisa ter o suporte do governo, porque ele sim vai ter pessoas que vão saber o que fazer com o seu dinheiro, como você pode aplicar, e isso a gente vê, infelizmente, em muitos lugares, ou pessoas que acreditam nessa fantasia, né, que acaba sendo o comunismo. Então, o Estado seria o que sabe tudo e você não tem nenhum livre-arbítrio. Mas vem aquele negócio, aí as pessoas perguntam para o Jim Rohn, mas Jim Rohn, mas e os impostos? Você acha que a gente não deve pagar imposto? Como é que você pensa? Ele fala, não, a gente deve pagar os impostos. Só que ele deve permitir a iniciativa privada, ele deve permitir que você possa abrir um negócio e que você possa ter lucros a partir daí, ter resultados, porque é isso que vai gerar empregos e fazer a economia girar. E a gente vai ver que o marketing de rede ele é uma das melhores formas de você gerar renda para toda uma população. Vários países, como os Estados Unidos, como o Japão, entre outros, e no Brasil, muitas pessoas hoje se sustentam baseado nesse modelo de negócios. Então, quando você pode começar e ter lucro, é aí que você consegue de fato ter uma certa independência e mostra o que de fato o capitalismo é. E ele até tem uma brincadeira, Jim Rohn, ele falou assim, eu até ensinei aos meus filhos de quando eles tiverem uma bicicleta, na verdade compre duas, tenha uma para você andar e a segunda para você alugar. Então você já passa a ter um pouco de noção o que de fato é fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, lucros são melhores do que salários, ok? Segunda parte da filosofia pessoal dele, que é bastante importante, é a magia do part-time. O que é o part-time? É o meio período, né? Então, você pode trabalhar em período integral, que é o full-time, e existe o part-time. E uma grande vantagem do nosso negócio é justamente o que o mentor do Jim Rohn falou para ele logo quando ele iniciou. Ele falou, Jim, você pode começar part-time, não tem problema nenhum. Começa aí com 8, 10, 12, 15 horas da sua semana até a hora que o seu negócio começar a gerar lucros para você. Aí ele vai se tornar interessante. A gente nunca recomenda para pessoas que saiam dos seus empregos. Quase todo mundo já está numa situação onde você tem um emprego e às vezes você não está necessariamente contente com aquilo, com aquela situação, você não está ganhando o que você gostaria de ganhar, ou você viu que o salário que você tem ali, a única forma de você dobrar é quando você tem uma negociação com o seu próprio chefe, ou às vezes você até um autônomo, né? Você pode ser um motorista de Uber, por exemplo, e muitas vezes eu pergunto aqui, estou em São Paulo nesse momento, perguntei para vários motoristas de Uber, tudo bem, você ganha de 3 a 4 mil reais, mas se eu quisesse dobrar, né, como é que você faria? Ou seja, eu teria que trabalhar o dobro de horas. Você troca as suas horas pelo seu tempo, pelo valor que você recebe. Você troca o seu tempo por dinheiro, na verdade. E aí ele viu que ele começou a imaginar assim, se eu pudesse parar de acordar todo dia de manhã pensando em pagar contas, que é algo baseado em preocupação, então eu sou obrigado a ir para o trabalho, porque senão eu não vou ter meios de pagar as minhas próprias contas e eu mesmo
poder me manter ou sobreviver, e eu pudesse acordar todo dia pensando assim, nossa, agora eu não estou mais trabalhando por salário, agora eu estou trabalhando na minha fortuna. É algo que vai resolver você para o resto da sua vida, né? Para que você não tenha preocupações com isso. E aí no início ele acabou entendendo a seguinte coisa, e ele falava para as pessoas assim, olha, eu estou trabalhando full time no meu emprego e eu estou trabalhando part time na minha fortuna. E ele colocou isso na cabeça e é o que ele já começava a falar para as pessoas, isso atraía bastante a curiosidade. Claro, aqui é o seu dia a dia, para você se manter, e aqui você está trabalhando em algo que vai resolver para o resto da sua vida. Então o primeiro objetivo dele foi o seguinte, ele falou, agora que eu sei a diferença entre salário e lucro, eu quero trabalhar de tal forma a que a um determinado patamar do meu negócio, no marketing de rede, eu possa ter lucros que se igualem ao meu salário, ao que eu ganho hoje. E isso foi sensacional, porque aí ele teve uma sacada, que a gente vê como um excelente treinamento de convite, que ele chegava para as pessoas e falava assim, gente, eu descobri um jeito de trabalhar part-time, ganhando o mesmo que eu ganho hoje no meu emprego full-time. Você gostaria de ouvir a minha história? E isso, obviamente, acaba chamando a atenção e atrai uma curiosidade. Então, foi o convite que o Jim Rohn viu como algo sensacional. E quando que ele alcançou esse patamar no qual ele ganhava a mesma coisa que ele ganhava no emprego dele? Somente 6 meses. E 6 meses são muitas... a gente até fala que no nosso mercado, 1 mês equivale a 1 ano, 2 anos no mercado tradicional, porque nós lidamos com um negócio exponencial. Então, no caso dele, 6 meses no qual ele teve o mindset correto e viu do que de fato se tratava o modelo do marketing de rede, ele pôde criar uma diferença na vida das pessoas que não é nem 1 ano, é simplesmente meio ano. E quando você coloca isso em perspectiva, em vários anos, você vê o impacto que isso pode fazer com uma decisão. Mas quando você concentra bem as suas horas, você passa a ser mais produtivo, você passa a se dedicar cada vez mais e usa essas horas disponíveis do seu dia a dia, do empreendedorismo, para fazer um negócio começar a trabalhar para você, aí chega um momento em que os lucros que você tem nesse negócio acabam sendo o dobro do que você ganhava de salário no seu emprego full time. E aí o convite ficou sensacional, ficou praticamente irresistível. Ele chegou para as pessoas e falou, gente, eu descobri um jeito de trabalhar part-time, ou seja, na minha hora livre, ganhando o dobro do que eu ganhava, do que eu ganho hoje no meu emprego full-time. Você gostaria de ouvir a minha história? E aí ele até brinca, pô, você acha que depois de você falar isso, o cara vai falar, não quero ouvir, muito obrigado. Claro que não. De fato, ele despertou a curiosidade das pessoas e todo mundo pergunta, sim, claro, o que você está fazendo? Me mostra o que é isso. Ele, bom, já que você está perguntando, já deixa para ele já fazer uma apresentação e mostrar a oportunidade dele de trabalhar na World Ventures. E em quanto tempo ele conseguiu fazer isso? Praticamente 1 ano. Então, quando a gente pensa nas nossas vidas, né, de 80 anos, 100 anos, dependente da nossa expectativa de vida, 1 ano não significa nada. Ele pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Mas ele acabou entrando num dilema muito interessante, num dilema muito gostoso, que foi o quê? Chega um momento que quando você já está ganhando o dobro do que você ganhava no seu emprego full time, você vai pensar, poxa, não vale mais a pena eu fazer, eu estar naquele emprego, eu já posso pedir demissão e eu posso ir para o full time, na minha oportunidade do marketing de rede. Só que o Jim Rohn não, ele ficou muito aflito e agoniado. Por quê? Porque ele tinha uma ótima história. Era exatamente o convite dele, falando, olha, eu consigo ganhar o dobro do que eu ganho hoje num bico, né, numa coisa que eu posso fazer part-time. E as pessoas queriam ouvir essa história. Então, quando ele fosse para o full-time, ele saísse disso, ele não ia mais ter esse tipo de história. Mas, obviamente, chegou num ponto que ele acabou cedendo e falando assim, não, agora realmente não faz mais sentido ficar nesse emprego. E, aliás, eu posso mostrar para as pessoas que eu estou saindo desse emprego para ir para uma coisa que está, de fato, me fazendo feliz. E isso pode se tornar um convite para as outras pessoas. E aqui uma das maiores lições que a gente tem, principalmente do maior treinador de todos os tempos que está vivo hoje, já que o Jim Rohn ele morreu em 2009, mas o maior treinador do multinível, do marketing de rede que nós temos hoje é o Mark Aceta, né, que tá com a gente na World Ventures. E ele sempre fala isso, e o Jim Rohn também falava exatamente a mesma coisa.
Facts tell, stories sell. O que significa isso? Você pode dar dados, falar que o Adventist tem 13 anos de mercado, $1 bilhão de faturamento, 35 Oscars do turismo, entre várias outras credenciais para dar uma credibilidade à empresa. Show de bola! Isso o mercado tradicional também faz. Mas quando você conta uma história, quando você conta a história de pessoas, como eu mesmo vi num treinamento regional que nós tivemos na Flórida, onde uma mulher de família, uma mãe solteira com 3 filhas, que mal tinha dinheiro para pagar suas contas, ela não tinha dinheiro nem para trocar a fechadura da porta, morando num apartamento de menos de 30 metros quadrados no Bronx, agora estando numa situação financeira tão confortável que ela nem sabe pronunciar o nome do carro dela escolhido lá pelo marido, que chama um tal de Rolls Royce. Então essas histórias acabam chamando a atenção de pessoas e elas falam, peraí, como é que você fez tudo isso? Então as histórias de fato vão vender, são as histórias que vão fazer a pessoa se convencer de que você tem uma grande oportunidade. E não necessariamente os pontos de adesão ou as formas de ganho, etc. Cada um vai ter uma pergunta, mas as histórias são mais impactantes. E aí vem uma coisa muito engraçada que o Jim Rohn chama a atenção, que é o quê? Quanto é necessário para mudar o estilo de vida de alguém? E às vezes a gente acha que você precisa ganhar $1 milhão, 30 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, para que de repente você seja notado por outras pessoas ou comece a chamar a atenção, né? Mas você vai ver que na verdade isso não é necessário, você não precisa de grandes quantias para você mudar o seu estilo de vida, para que você possa até inspirar outras pessoas e falar assim, peraí, o que ele está fazendo? E ele vê que, pelo menos nos Estados Unidos, você ganhando de $1.000 a $2.000 a mais por mês do que você faz hoje, já cria um grande impacto. Você já começa a ter uma mudança relativamente rápida, você já pode fazer o leasing de um carro novo e de repente você está ali com a BMW estacionada na sua garagem, ou até fazer um mortgage, né, que é o financiamento imobiliário de uma nova casa numa outra região. A gente sabe que o Brasil tem uma situação um pouco diferente, tem os juros maiores, etc., a moeda mais valorizada, mas você entende um pouco do princípio que ele quis passar aqui. Quando você tem essa renda adicional, de repente você começa a fazer outras coisas que as pessoas acabam notando. E aí o seu vizinho vai perguntar assim, peraí, você saiu de férias 3 vezes esse ano? Aí o Jim Rohn, esse bico que eu tô fazendo, part-time, ou seja, chama atenção. Aí depois meu vizinho fala, mas peraí, você comprou 2 carros novos? Esse é aquele bico part-time que eu tô fazendo, né? E aí, obviamente, vai sempre chamar a curiosidade. Ou até, nossa, seus filhos estão com roupas novas, todo mundo está com uma roupa nova. É aquele bico que eu estou fazendo, part-time. Então, ali no auditório, durante o treinamento, todo mundo já estava rindo disso, porque são histórias completamente simples, mas que a pessoa vê, caramba, você viu que ele mudou de carro, você viu que ele está numa casa nova, você viu que ele estava passando férias maravilhosas no Atlantis, em Dubai, ou nas Bahamas, fazendo um cruzeiro. Mas você vai entender que o necessário para você fazer isso é que essa oportunidade comece a te dar entre $1.000 a $2.000 a mais de renda por mês. E até irônico você fazer um comparativo, que você vai ver que não é necessariamente esse valor que faz chamar a atenção. Porque quando você fala, eu fui promovido, ou aumentei o meu salário em $1.000 no emprego que eu já tenho, ninguém está afim de ouvir a tua história. Isso não é interessante para absolutamente ninguém. Mas se você fala que num bico que você está fazendo no seu tempo livre, você conseguiu gerar $1.000 a mais, aí todo mundo vai querer ouvir a sua história. Então você vai entender que não é o dinheiro em si que impressiona, afinal o dinheiro simplesmente são papéis escritos números e fotos de gente morta nela. O que interessa é o que você faz com esse dinheiro, é o que são experiências. Claro que aqui eu estou mostrando uma casa, mas a gente sabe que hoje em dia, principalmente no nosso negócio na World Ventures, que a gente não vende produto, nós vendemos experiências, sonhos, viagens, que são completamente únicas, você acaba entendendo que a gente atrai bastante a categoria dos millennials, que são pessoas que não têm mais o sonho da casa própria ou necessariamente do carro, mas eles adoram mostrar no Instagram fotos que ele está na praia, numa cabana, num negócio, num hotel 5 estrelas, numa coisa bem bacana, e isso vai atrair. Então, hoje em dia, no mundo digital, a gente atrai as pessoas dessa forma. Então, esse estilo de vida, de você ser um viajante, de você ser um turista profissional, como a gente adora se chamar, de ter a liberdade de fazer viagens para onde você quiser, escolher ali no Mapa Mundi, é a nova ostentação. E é exatamente com o dinheiro que a gente pode ganhar nesse negócio que você
consegue ter esse tipo de estilo de vida e aí você chama a atenção das pessoas e você tem um convite cada vez mais interessante e vai atrair cada vez mais gente para sua rede. Vamos agora para a terceira filosofia pessoal do Jim Rohn, que é o quê? Que essa é muito importante e muitas pessoas acabam não levando tão a sério. É importante que você tenha sempre uma grande consciência disso de forma frequente, ao longo do seu dia a dia, ao longo da sua vida. Não é o que acontece com você que determina o seu futuro, mas é como você reage. E isso o Mark Caseta também ensina pra gente nos seus treinamentos. Isso é muito importante, por quê? Porque o vento, ele sopra para todos, todo mundo, independente da situação que você está agora. E isso eu digo muito em relação ao vitimismo que muitas pessoas têm, achando que a vida simplesmente é mais fácil para os outros, porque elas estão numa situação melhor. Mas muitas vezes você não vê o que está por trás daquilo. Às vezes por trás de um milionário, como um Tony Robbins da vida, você teve uma história muito sofrida com a mãe dele, que batia e nunca o apoiava. Então, líderes que hoje estão onde estão, eles não são esses líderes sem ter passado por dificuldades. Então, o vento, ele sopra para todos, mas o grande diferencial é a posição da vela que você vai colocar. Então, se você sabe que o vento vai soprar, você já se prepara para aquilo e você mostra uma reação cada vez melhor, e mesmo coisas ruins acontecendo na sua vida, na verdade, vão fortalecê-lo. E esses ventos são diversos tipos de vento. Podem ser desastres, pode ser uma morte, pode ser a morte de parentes, a mudança, separação, pode ser a própria economia, coisas macropolíticas, né? A sociedade em si, onde você está, e isso não pode definir você. No lugar disso, você tem que usar isso como um grande aprendizado. Você vai fazer o quê? Você vai aprender a velejar melhor esse ano do que no ano passado. Então, todos os anos você vai usar o seu aprendizado para que você saiba cada vez melhor a posição da vela. Por quê? Porque você sabe que sempre vai ventar, sempre você terá dificuldades, sempre você vai ter algum desafio na sua vida que vai te puxar para uma reflexão e perguntar: por que isso aconteceu comigo? Será que eu posso fazer uma coisa melhor agora? Será que eu posso me preparar para os próximos desafios que vêm? E aí que o Jim Rohn teve uma mudança completa na vida dele, onde nos primeiros 6 anos ele não tinha dinheiro, não tinha onde cair morto, não tinha dinheiro para pagar suas próprias contas, era totalmente dependente. E aí, nos 6 anos seguintes, ele se tornou um multimilionário, um dos maiores líderes de marketing de rede do mundo e um mentor para diversas pessoas que hoje são milionárias. E aí ele também fala que o contexto político, muitas vezes as pessoas falam de desculpas, né? Nossa, o presidente tal ou o presidente tal está no poder, se fosse diferente, se fosse uma coisa, se fosse um outro tipo de governo, talvez as coisas iriam melhor para mim. Você sempre deseja que as coisas melhorem para você, sendo que você tem que começar a olhar para você mesmo. E toda a economia ela é cíclica, então você sabe que existem movimentos de recessão, movimentos de recuperação, movimentos de aquecimento econômico, e ele nunca é uma linha, nunca é nada linear, e isso no nosso negócio é completamente normal. Você tem momentos que o seu time cresce, momentos que o seu time cai, nunca tem um tipo de crescimento completamente linear. Nenhum líder hoje que está no palco ganhando prêmio de AMD, de Double AMD, ou seja lá em qual outra empresa possa ser, nenhum deles vai dizer para você que passou por um caminho simples, sem nuvens, sem turbulência, sem nenhum tipo de contratempo. E aí você vai entender que na verdade tudo depende da vela da sua filosofia pessoal, onde você vai corrigir os erros do passado e você vai começar a usar isso para um aprendizado para o futuro e ficar cada vez melhor, cada vez melhor. E quem pode fazer isso? Qualquer um, qualquer pessoa pode fazer isso, em qualquer situação. Muitas das pessoas, prospectos com os quais você vai conversar, eles vão dar alguma desculpa dessa, né? Que a economia não está legal, que você precisa esperar alguma coisa acontecer para que você tome a decisão. E essas pessoas acabam dando desculpas para já pré-justificar o seu próprio fracasso. E muitas dessas pessoas às vezes até começam na sua equipe, mas elas saem. Eu vou explicar um pouco mais em detalhe isso lá na frente, mas tudo isso vem de um mindset que já está programado na sociedade. E aqui você também está nessa situação. Você pode estar numa situação que não necessariamente você está muito bem,
e você não pode controlar mais o seu passado. Então talvez que nos últimos 2 anos você esteja numa situação difícil, só que você sempre tem o poder da decisão. Você pode definir como os seus próximos 2 anos vão ser. E o que você vai fazer disso? Você vai realmente criar uma mudança? Você vai esperar que seja um novo governo que vai melhorar tudo para você, que vai dar benesses para você? Ou você de fato vai começar a agir, vai começar a se educar, vai começar a treinar e vai começar a sair de casa para fazer as coisas acontecerem? E muita gente fala assim, nossa, mas é muito tarde para mim, eu já sou velho demais para fazer isso, etc. Não, na verdade, esse negócio ele permite você começar em qualquer idade. Então, a sua decisão de mudar a sua vida e fazer um negócio acontecer para você pode ser entre os 40 e 43 anos de idade, pode ser entre os 30 aos 33 anos de idade, pode até ser aos 60, dos 60 aos 62. Esse é um período que pode definir a sua vida antes de você fazer isso e a sua vida depois de fazê-lo, completamente diferente, com um aprendizado pessoal muito grande. E tudo isso se chama oportunidade. É uma questão de você entender que é uma oportunidade que passa na sua frente e que você pode agarrá-la ou você pode deixá-la, mas a decisão é sua, ninguém vai poder forçar você a fazer algo. Tudo isso parte de você mesmo. Mas muitas pessoas estão no seu dia a dia e elas não têm nem a consciência de que elas podem mudar. Elas acham que a vida ela é padrão, do jeito que todo mundo está vivendo. E existe uma conformação muito grande. Então, se eu vejo que os meus vizinhos estão numa vida parecida com a minha, de ir para o escritório 8 horas da manhã, ter aquilo, ter aquela rotina toda, aquilo deve ser o normal. E aí que você entende, são pessoas que elas não foram apresentadas a uma oportunidade, são pessoas que não leram os livros, são pessoas que não assistiram seminários, foram as pessoas que não viram as mentorias, são as pessoas que não estão sabendo que existe uma nova forma de fazer as coisas. E aqui, para mim, agora eu dizendo como eu mesmo, Renault, eu vejo isso como um grande incentivo, porque são pessoas que não estão sabendo do que nós fazemos hoje, ou seja, eu preciso falar para o máximo de pessoas possível sobre a oportunidade. Então a escolha vai ser sua. Quantos livros eu vou começar a ler? Será que é difícil eu ler um livro? Será que é difícil eu ir para um seminário? Será que é difícil eu pegar um vídeo do YouTube e começar a ouvir no carro, na academia, ou ouvir um podcast, tentar entender um pouco melhor, ou mesmo assistir um treinamento como esse que eu estou gravando aqui nesse momento? A escolha de fato vai ser sua. Então ela não vai depender dos fatores externos, ela não vai depender do se o teu governo é comunista, saia dele, vá para um lugar mais livre. Se não estão deixando você fazer determinadas coisas, pare de chorar, mude o seu rumo. Se é proibido vender, uma vez eu vi o Gary Vee falando isso que ele vende vinhos online, uma outra pessoa queria vender marihuana no estado do Texas, onde é proibido hoje. Ele falou, poxa, mas eu não posso vender. Vai para outro estado, faça. O empreendedor, ele sabe o objetivo dele e ele vai passar pelos obstáculos até chegar nele. Então não interessa, quando você tem uma visão clara, você vai fazer acontecer independente do que venha na sua frente, né? Os planos mudam, mas as decisões não. A gente sempre ouve isso nos nossos treinamentos e é a mais pura verdade. Então, a escolha é sua. E tem uma história bastante engraçada que os dirigentes da Chevron, né, que é do ramo de petróleo e de refinarias, eles fizeram um convite para o Jim Rohn para falar um pouco com a diretoria, etc., para que eles tenham um panorama dos próximos 10 anos. E aí foi muito engraçado que eles perguntaram para o Jim Rohn, você é um cara muito culto, você é um cara que teve muito sucesso nos negócios, conhece muitas pessoas, como é que você enxerga que serão os próximos 10 anos? E aí o Jim Rohn chegou, de fato, conheço muitas pessoas, viajei o mundo inteiro, e eu vou te dizer para vocês como é que os próximos 10 anos vão ser. Aí todo mundo se curvou assim na frente, querendo ouvir a grande genialidade que ele ia falar. Ele disse, os próximos 10 anos serão idênticos aos últimos 10. E todo mundo ficou completamente pasmo. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que tudo isso é inevitável, você tem estações, é inevitável como as estações do ano. Então todo ano você tem o outono que vai chegar e ele vai prenunciar o inverno, que também vai chegar. Isso acontece todo ano, você já sabe que você vai ter primavera, verão, outono e inverno. Então a grande sacada não é você tentar ter uma bola de cristal para prever como a economia vai se comportar,
como que isso vai ser, quanto tempo mais a economia americana hoje vai estar em aquecimento, quanto tempo a economia da Argentina vai estar em recessão. Não é aí que você tem que partir. Você tem que entender que, independente do que acontecer, ou período de tempo, os próximos 6.000 anos vão poder ser previstos. É a única coisa, você não sabe exatamente quanto tempo cada coisa vai durar, mas tem uma coisa que você pode ter a certeza que vai acontecer. É que nos próximos 6.000 anos você terá oportunidade misturada com dificuldade. Então, a combinação dos dois sempre vai ocorrer. Vai ter momentos que você tem muita oportunidade. Você fala assim, uau, tem oportunidade para todos os lados. E hoje, acredito eu, que seja a melhor época da humanidade para você abrir um novo negócio. Nunca existiram tantas formas de empreendedorismo como existem hoje. Você pode fazer um vídeo, um canal no YouTube, você pode ser um representante da World Ventures, você pode abrir a sua empresa, você pode fazer o que você bem entender. Se você for bom no que você faz, hoje é muito mais fácil de você distribuir produtos e serviços. Essa é a nova economia no século XXI. Mas você também vai ter dificuldade. Ou você acha que é fácil você abrir um novo negócio, você acha que é fácil abrir a sua rede, você acha que é fácil fazer alguma coisa. Se alguém te vender alguma coisa fácil, fuja, porque é impossível você ter um negócio que gere com baixo risco e alta renda sem ter pelo menos um pouco de dificuldade. Isso vai acontecer para todo mundo e não pode justificar a sua saída da empresa para uma outra empresa, que a outra vai ser mais fácil, ou não é por aí. Então você sempre vai ter muitas vezes que oportunidades são maiores do que as dificuldades, mas muitas vezes as dificuldades vão superar as oportunidades. E é aí que as pessoas que têm um bom mindset, que têm resiliência, que entendem que depois do outono sempre vai vir o inverno, você já se antecipa a essa movimentação. Da mesma forma a economia. Na macroeconomia você tem sempre períodos de expansão e você tem períodos de recessão. Só que você já sabe que depois de uma expansão vem a recessão. Mas você também sabe que os invernos são temporários e a recessão também precede a uma nova expansão. E aí você vai aprender a surfar na onda e a poder ser resiliente nos momentos difíceis. Mas muita gente insiste em dar muitas desculpas, insiste em dizer que são fatores externos que vão fazer com que ela não tenha sucesso, o que é uma facilidade de justificar o seu próprio fracasso. E não é assim que o capitalismo funciona. Então você pode dizer, o governo deveria mudar, eu não gostei desse cara que entrou aí, o Bolsonaro foi recentemente eleito no Brasil, aí você pode não gostar dele, pode gostar, não importa, não é isso que vai fazer com que a sua vida seja melhor ou seja pior. Você também pode falar, nossa, a gente paga muito imposto, é uma coisa muito complicada. E muitas vezes a gente mesmo se pega falando esse tipo de coisa porque justifica o seu próprio fracasso. Justifica uma decisão errada que você tomou e você pode simplesmente terceirizar a culpa. A gente até brinca, né? A culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Então é muito mais fácil você colocar numa condição macroeconômica. E muita gente, quem já não ouviu isso, não, vou esperar o dólar baixar, esse dólar está muito alto, então não vou conseguir entrar, etc. Tudo isso faz parte da mesma desculpa. Aliás, o dólar que você está entrando está mais caro do que o dólar que 10.000 membros já entraram no Brasil, então não funciona mais ou menos dessa forma. Você está buscando as pessoas que têm um mindset correto. E aí, o mentor do Jim Rohn, aí eu vou mostrar a importância de você ter um mentor, que é uma pessoa que já chegou lá, e o nosso negócio é o único que permite que pessoas que têm sucesso ensinem pessoas que ainda estão no início daquela escadinha e ainda não conseguiram obter os resultados desejados. E aí o mentor disse, para as coisas mudarem, é você que precisa mudar, é você que precisa fazer acontecer. Então, você me mostrou uma lista de várias coisas, os impostos, o governo, tudo, mas e você? Você está nessa lista? E aí que você entende várias das lições que eu vou passar aqui para vocês, que o mentor do Jim Rohn passou para ele. Não deseje que as coisas fiquem mais fáceis, mas deseje que você seja melhor. Você precisa melhorar, você precisa se tornar mais capaz, mais hábil a entender as coisas que vão acontecer para que você passe melhor por elas. Então, o mesmo grau de dificuldade vai fazer de uma onda, vai fazer com que um surfista caia, mas o outro possa passar pela crista e possa bater uma das melhores fotos da carreira dele. Depende do quão hábil você se torna. Da mesma forma, você não pode desejar por menos problemas. Não deseje menos problemas para você. Todo mundo vai ter problemas, você não pode controlar isso. Mas você vai desejar o quê? Mais habilidades. Então,
Então, próxima vez que eu tiver esse tipo de problema, ele já não vai mais me incomodar tanto. E você percebe nesse negócio que coisas que te incomodavam no início não vão te incomodar lá na frente, porque você se torna uma pessoa mais madura, mais profissional. Também não deseje menos desafios, mas sim mais sabedoria. A sabedoria que vai fazer com que você entenda os seus desafios. Aliás, os desafios eles devem ser aceitos, você precisa aceitar o desafio. O avião foi feito do jeito que ele é hoje justamente porque ele sabe que existe uma gravidade que está puxando. Então, ao invés de você chorar porque a gravidade existe e você gostaria de estar flutuando no vácuo e poder viajar para qualquer lugar, vamos tentar vencer a gravidade e fazer o avião levantar. Então, é exatamente essa analogia que o Jim Rohn usa nesse quesito. E no final das contas você entende que os seres humanos eles são únicos nesse sentido. Eles podem fazer acontecer as coisas mais incríveis independente do que aconteça, ok? Vamos para a quarta agora filosofia pessoal do Jim Rohn. E essa para mim é uma das mais importantes, principalmente para aquelas pessoas que gostam de ser mais analíticos ou entenderem onde está a construção do sucesso da carreira de uma pessoa. E isso se chama Lei das Médias. A lei das médias é a seguinte coisa: qualquer atividade que eu fizer com constância, qualquer atividade que eu tiver uma certa frequência e constância, eu vou ter um determinado resultado, uma determinada média. Então eu vou trazer isso agora para o nosso mercado para você entender um pouquinho. Então, a média que a gente vê no marketing de rede, independente do produto, claro, alguns produtos podem ser melhores ou mais fáceis de vender do que os outros. Acredito piamente que a gente tem o nosso melhor produto, que todos querem fazer, que é viagens, mas mesmo assim você vai acabar apresentando para um grupo de pessoas e um número começa a aparecer. Então a média nesse mercado, principalmente para as pessoas que iniciam, é que a cada 10 pessoas que você vai fazer uma apresentação, que a gente chama de APN, uma pessoa vai topar. Apresenta para 10, uma vai entrar. Apresenta para 10, uma vai entrar. E uma vez que você começa esse processo, a lei das médias diz, uma vez que o processo se inicia, ele tende a continuar. Então esse número vai acabar indo, como se fosse uma roleta, às vezes num cassino, que você joga numa cor, eu sei que não são 50, não é 50-50, é um pouco menos, mas você entendeu o que eu quis dizer, você acaba vendo que é o 50-50. Se eu jogo uma moeda, um pouco mais fácil, se eu jogo uma moeda, eu tenho 50-50, né? Eu tenho 50% de chance para cara, 50% para coroa, e à medida que eu vou fazendo isso, essa média vai acontecendo, são probabilidades, ok? Só que é bem engraçado a seguinte coisa: quando você começa a agir, você tem essa média de 10, a cada 10 que eu apresento, uma vai topar, você já está apto para competir. Como assim apto para competir? Competir com quem? O Jim Rohn contou uma história bastante engraçada, que ele prova a lei das médias como sendo muito interessante. Muitas vezes você fala assim, poxa, mas eu não tenho como competir, eu acabei de entrar, eu sou um cara que a cada 10 que eu apresento, um vai fechar. Mas eu tenho um cara que já está na empresa há não sei quantos anos, se ele der uma palestra, ele fecha todo mundo, ele é um ninja. E aí o Jim Rohn chega, tudo bem, eu acabei de entrar na empresa, você é um ninja, você a cada 10 que você apresenta, você fecha 9. Mas eu consigo ganhar de você, eu tenho total capacidade de ganhar de você. Por quê? Porque se eu faço um desafio de 30 dias, o ninja vai apresentar para 10 e vai fechar 9. Mas eu que acabei de entrar, eu vou apresentar para 100 e eu vou fechar 10. Quem que ganhou? Então aqui, você entende que o esforço dele de ter apresentado para 100, mesmo que a cada 10 só feche um, vai fazer com que ele ganhe esse desafio, ok? E isso nos traz uma grande lição, que é o quê? Eu faço em números o que me falta em habilidade. Então no início você ainda não é tão bom. Como você não é tão bom, você tem que fazer números maiores, você tem que fazer os números trabalharem para você. O nosso negócio é completamente baseado nos números. Mas quem pode fazer isso? Qualquer pessoa pode fazer isso. Basta que ela comece, basta que ela queira aprender, basta que ela entre em ação. E aí a lei das médias ela não para por aí, ela é bem interessante no seguinte princípio: eu comecei a apresentei para 10, fechei um, fiz isso de novo, apresentei para 10, fechei mais um, apresentei para 10, fechei mais um. Na quarta vez que eu apresentei para 10, eu já não fechei mais um, eu fechei 2. Mas Renaud, o que aconteceu? Você melhorou. Se eu começo a jogar futebol, se eu jogo futebol uma vez por mês, provavelmente eu vou quebrar o meu joelho do que fazer um gol.
mas se eu começar a jogar todos os dias e eu quiser treinar de fato, me tornar um profissional, eu com certeza vou jogar melhor e vou fazer mais gols, ok? E quem pode fazer isso? Qualquer um. Isso o Jim Rohn repete várias vezes. O nosso negócio qualquer um pode fazer, desde que você esteja disposto a apresentar para esse grupo de pessoas, desde que você esteja disposto a fazer os números trabalharem para você. E aí, chega um momento em que isso aqui se torna a nova média. A cada 10 pessoas que você apresentar, 2 vão topar. Mas você pode até ficar melhor. Chega um momento em que a cada 10 você vai fechar 3 pessoas. Mas será que o meu objetivo é a cada 10 eu fechar para 10 pessoas? Esse é o objetivo de todo mundo? Você vai ver que isso não é verdade. Quando você chega nesse patamar de a cada 10 você fecha 3, isso já basta para que você se torne rico, milionário na empresa. Parece absurdo, mas não é, e eu vou te mostrar por quê com uma analogia sensacional que o Jim Rohn usou, que é o beisebol. O beisebol é exatamente isso. Vocês provavelmente, quem foi para o bootcamp, viu o Johnny Wimber fazer justa a analogia do swing the bat. E aqui o Jim Rohn usa isso na lei das médias de uma forma muito interessante, que a grande medida que você tem do batedor são, você conta os bats, que é um número que o ideal, perfeito seria 1000, coisa que ninguém faz na vida. E aí, na época, obviamente, o dólar já mudou um pouco, mas a pessoa que rebatia 300, ou seja, 3 a cada 10, 300 de 1000, seria uma pessoa de muito sucesso, ganharia aproximadamente 4 milhões de dólares por ano, seria um atleta completamente milionário. Mas espera aí, o cara acerta de 3 a cada 10 batidas. Então, você concorda que eu posso dizer que se eu for um batedor de beisebol e eu errar 7 a cada 10, eu vou me tornar milionário. Então você muda completamente a sua concepção. Fala, caramba, se eu errar 7 a cada 10, se eu errar 70% de todas as minhas tacadas na minha carreira, eu serei milionário nesse negócio. Então, quando eu tenho isso em mente, e o Jim Rohn teve isso em mente, e ele usa isso como de forma com uma maestria incrível, é uma pessoa bastante engraçada quando você assiste uma das palestras dele. Ele até falou que era assim que ele começava a abordar a sua família e os amigos. Ele chegava para eles e falava assim, olha, eu estou num novo negócio que em média 3 a cada 10 vão entrar na minha equipe. Mas eu não me importo que você participe da reunião e seja parte dos outros 7. Não me importa que você faça isso. Na verdade, eu não quero nem que você goste do meu produto, eu não quero que você entre no meu time, eu não quero nem que você compre absolutamente nada. Tudo que eu quero é que você me escute. Eu quero que você sente na cadeira e veja o que eu tenho para te mostrar. Veja a oportunidade que eu tenho, o que eu estou fazendo hoje na World Ventures. Um dos pitches que a gente usa, eu tenho uma ideia que eu gostaria de te mostrar, eu tenho um projeto que eu estou fazendo que eu gostaria de compartilhar com você. Vamos sentar? Né? Então tudo que eu quero é que você me escute, não importa. Por quê? Porque, na verdade, eu sei que a lei das médias está agindo ao meu favor. Eu sei que algumas pessoas vão gostar, eu sei que outras não vão gostar. Eu não vou ficar com aquela ânsia de ter que fechar aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela já decidiu logo no início da reunião se ela vai querer entrar ou não. Ela já sabe o que ela vai fazer. Então, talvez ela nem queira e eu vou perder o meu tempo. Na verdade, nem perder o seu tempo você vai. Essa pessoa, ela vai saber a partir de agora o que você vai fazer. Então o não, ele tem a mesma importância que o sim, e faça a lei das médias entrar ao seu favor. E aí, quando você está falando com a sua família e fala, só quero que você sente a bunda na cadeira e me escute, me ouça, né? A única razão pela qual eu estou te chamando, para falar a verdade, é que se eu me der bem nesse negócio daqui a 1 ano, eu não quero que lá na frente você venha brigando comigo, dizendo assim, por que diabos você não me chamou para entrar antes? Eu só estou te chamando por conta disso, porque eu já sei o que eu quero fazer, eu já sei aonde eu quero chegar, eu já sei que os números estão ao meu favor, eu já sei que eu tenho as leis das médias ao meu favor, e eu sei que eu estou fazendo o trabalho que todas as pessoas que têm sucesso hoje estão fazendo. Então é questão de tempo para que eu tenha as pessoas que vão querer esse negócio. Pode ser você. Se você for um dos 3, legal. Se você for um dos 7, legal também. Show de bola. Não me importa. Então, quando você entende isso, você fica mais relaxado, você fica mais tranquilo, você fica mais determinado, você fica muito mais confiante, você passa confiança, e até pessoas que não estavam tão seguras se elas gostariam de entrar na sua equipe ou não, elas acabam
se sentindo atraídas por isso, porque você atrai pessoas que gostariam de fazer o que você está fazendo. Então, se você demonstra essa clareza, essa felicidade, essa determinação, essas pessoas vão acabar entrando na sua equipe. Vamos agora para o número 5 da filosofia pessoal. Depois da lei das médias, esse aqui é extremamente importante, que a gente chama da lei de semear e colher. Essa lei ela é baseada na parábola do semeador que você vê na Bíblia, né? Então, eu não sou nenhum grande entendedor da Bíblia, Jim Rohn também dizia exatamente a mesma coisa, mas eu vou contar um pouco da história resumida para que você entenda onde isso encaixa no nosso negócio. Então, você entrou no negócio, você é um semeador, você está colocando as sementes no solo, você é determinado e você vai continuar sempre colocando as sementes, ok? Só que na hora de você colocar essas sementes, parte delas vai acabar voando com o vento, cai da sua mão e elas caem um pouco ali na lateral e os passarinhos acabam comendo essas sementes. Ou seja, essas sementes acabaram, não viraram nada, não viraram broto, não viraram planta, não aconteceu absolutamente nada com elas. O projeto está morto muito antes de começar. Então, eu convidei o João para uma reunião, para uma apresentação. E aí eu estou lá na sala esperando o João, de repente o João não aparece, ele não está lá. Mas cadê o João? O que aconteceu? Etc. E você fica se perguntando, quem que é o culpado disso? São os pássaros. Exatamente. Por quê? Como assim os pássaros? O João, que foi convidado, estava super animado, mas aí chegou alguém na casa dele e falou assim, você não vai nessas reuniões de marketing multinível não, né? Esses negócios de pirâmide, de não sei o que e tal, e jogou um balde de água fria no João e ele falou assim, quer saber, eu nem vou lá, não vou perder meu tempo, e aí você manda mensagens para ele, ele não responde. Quem já não passou por isso? Todo mundo já passou por isso. E aí você vai entender que você vai ficar frustrado com aquilo, você vai querer, não sei se vai querer entender o que aconteceu. Quando você está numa situação dessa, você tem duas opções. A primeira delas é você partir para caçar os pássaros. Eu quero saber quem que é o pássaro, quem foi o pássaro que comeu minha semente, quem foi o cara que impediu o João de participar da minha reunião, que eu ia mostrar para ele um grande negócio, tinha certeza que ele ia entrar. E quando você faz isso, você coloca sua mente agora no pássaro e esquece do que você está fazendo. Então você praticamente está saindo do campo. Você está largando o que você estava fazendo para caçar aquele pássaro, aquela coisa que está virando uma distração na sua vida. E isso afeta os seus resultados completamente. Então, o Jim Rohn tem uma forma muito interessante de lidar com a frustração. Então, ao invés de você ficar assim, quem é a pessoa, o que está acontecendo? Não, vem cá, eu vou te explicar o que está acontecendo, etc. Ele fala assim, não é interessante? É assim que ele vai lidar toda vez que ele tem algum tipo de decepção no negócio. Uma pessoa quer sair, qualquer coisa nesse aspecto. Mas não é interessante? Então, isso já te deu uma informação. O seu amigo foi comido por um pássaro. Pode ser naquele momento, pode ser que ele volte. Mas você tem uma segunda opção. E não é caçar o pássaro. A segunda opção é você continua semeando. Você continua traçando o seu caminho. Só que você tentou com aquele cara, mas por algum motivo ele não foi na reunião. Não se preocupe. Por que não se preocupe? Porque o que você vai fazer? Você vai acabar semeando mais, você continua fazendo aquilo que você estava fazendo e você vai semear mais do que haverá pássaros. Então você vai usar os números ao seu favor para a quantidade de pessoas que você vai acabar semeando, a quantidade de semente, superar a quantidade de pássaros que vão roubar as suas sementes. Consegue entender? E isso tem tudo a ver com o quê? Com a lei das médias, que eu acabei de explicar anteriormente. Então você é um semeador, você continua semeando as sementes, você continua tentando plantar. E alguma dessas plantinhas começa a virar brotos. Só que você tem um dia de extremo calor e na hora que as plantas estão, que a semente está começando a brotar, na verdade ela já resseca e já morre, né? Então muitas vezes acontece de você, o João ele acabou indo para a reunião, ele acabou fechando, só que logo na hora de começar a trabalhar, ele estava empolgado, falando com a família, com os amigos, muitas vezes acontece dentro de casa, e aí joga um balde de água fria nele, e vão dizer que, nossa, você tá louco, isso aí não funciona, você entrou em mais um desses esquemas, mais uma empresa de multinível, blá, 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 blá. E aí ele nunca mais apareceu. Você convidou ele para um webinário, você convidou ele para alguma coisa, para uma reunião, e o João simplesmente sumiu, certo? E aí você vai entender que dias quentes são inevitáveis. Em algum momento você vai ter um dia que vai fazer 40 graus e vai matar as suas sementes.
E aí, quando você tem uma decepção como essa, o que você fala? Não é interessante? Ou seja, você soube que aquele teu membro da equipe, ele foi torrado pelo sol, ok? Aí você vai se perguntar, mas por que ele saiu? Eu quero entender o motivo que ele saiu. Esqueça. E aí eu vou passar um pouco uma regra do marketing de rede para as pessoas que de fato têm sucesso, que é o seguinte: some don't stay. Alguns não ficam. Então, ao invés de você quebrar a cabeça, de você tentar entender que diabos que fez com que aquela pessoa abandonasse, você novamente vai acabar saindo do campo e você vai perder o seu foco. E aqui ele fala assim, poxa, será que tem alguma ciência que consegue me explicar por que essas pessoas saem? Olha, se tiver e alguém fizer uma aula disso, não vale a pena você perder o seu tempo. Então ele até brinca, I wouldn't sign up for that class. Ou seja, eu não me inscreveria para essa aula da faculdade. Então, I wouldn't sign up for that class. Esquece, vai embora, deixa quieto. E você vai fazer o quê? Continuar semeando. Por quê? Porque o problema, ele não é você. Ele acontece com todo mundo. Tudo bem que você pode não ser um grande apresentador no início, mas lembra que os números vão fazer o que lhe falta em habilidade. Todo mundo começou. Eu não tinha experiência nenhuma, muitas pessoas não tinham experiência nenhuma no que elas estão fazendo. Ou seja, na verdade você tem que aprender a ser disciplinado com as suas próprias decepções. Você vai entender que as suas decepções elas vão ocorrer em algum momento ou outro. Vai vir o inverno, vai chover, vai ter um alagamento, vai ter um dia super quente, vai ter um dia que as coisas vão dar errado para você, vai ter alguém que vai sair da equipe, vai ter alguém que não vai querer participar da reunião. Então você vai ter a noção de que isso são coisas recorrentes. Só que o que você precisa fazer? É a vela da sua filosofia pessoal que vai mostrar, opa, eu já vi isso antes. Não é interessante? Então eu já tenho uma informação a mais do que eu tinha antes. E aí você acaba se tornando disciplinado com as suas decepções. Porque essas suas decepções são informações. Você, na verdade, não tem que sentir a decepção. Você simplesmente vai saber, beleza, com essa pessoa eu não posso contar com essa, é assim que eu vou fazer. E aí isso vai diferenciando o comportamento das pessoas que ficam paradas naquilo, começam a criar as desculpas que vão entrar na sua vida, com as pessoas que de fato começam a gerar o resultado de verdade. E aí você continua semeando, e aí chega um momento que você acaba tendo um brotinho, ele começa a crescer, começa a querer virar uma planta, mas aquele solo é um solo espinhoso, né? Então ela cresce, só que os espinhos acabam cercando e matando a planta completamente. E o que significa isso? O cara tá ali, ele entrou, ele já se inscreveu, ele já começou a fazer uma apresentação ou outra, só que acontece aquelas coisas da vida, né? Você vai pro cinema, você tem os amigos que vão chamar para um shopping, você vai ter coisas específicas e vai colocar isso acima da prioridade, que é você tentar mudar a sua vida naquele momento, você ter uma carreira de sucesso, você construir uma rede sólida e você dar foco naquilo. E essas distrações diárias vão acabar roubando o seu tempo. Você vai ter aquele grupo de WhatsApp que vai te encher o saco com piadas, etc. Daqui a pouco você está ali no seu feed do Facebook olhando vídeos de gatinho, vídeos de cachorro, vídeos de não sei o que não necessariamente vão levar você para frente nessa carreira. Então, aí você vai perguntar para o João, ô João, você acabou não indo para o seminário, o que aconteceu? Ah, cara, eu não posso aparecer toda vez, né? Eu tinha futebol, o pessoal me chamou, eu tinha coisa para fazer. Então aí você entende que o seu mindset é diferente do João. E existem algumas pessoas que deixam coisas simples atrapalharem, né? Lhes roubar a oportunidade, atrapalhar o seu futuro, atrapalhar aquilo que eles estão fazendo. E o que eu posso fazer em relação a isso? Nada. Por que ele saiu? I wouldn't sign up for that class. Eu não perderia meu tempo me inscrevendo para essa aula. Não é uma aula que eu quero participar. Não vou gastar meu tempo com essa aula para entender. Então aí você vai continuar a semear. Só que chega um momento em que você encontra o solo fértil. Finalmente você encontra o solo fértil e essa planta começa a crescer. Ou seja, aquela pessoa de fato tem potencial. Aquela pessoa está entrando. E aí você precisa entender isso aqui, que 99% das pessoas elas param antes disso. Elas simplesmente não esperam chegar ao solo fértil. Ou seja, as sementes elas sempre chegarão ao solo fértil, mas ela depende de um pré-requisito. Se você não continuar semeando sempre, você não vai chegar lá nunca.
E aí as pessoas acham que por causa do dia quente, por causa da semente que voou e o passarinho comeu, por causa dos espinhos, esse negócio não funciona, esse negócio não funcionou para mim. Então você já viu várias pessoas falando, esse negócio não é para mim, ele não deu certo para mim. Ou seja, é uma pessoa que tem expectativa de que fatos externos vão fazer as coisas dar certo para mim. São as mesmas pessoas que no Réveillon esperam que 2019 seja muito melhor para mim, sendo que tá tudo em você, a mudança está em você, porque o ano que vem vai ser igual ao ano passado. Os próximos 10 anos serão iguais aos últimos 10 anos, ok? Então, se você compartilhar uma boa ideia por um longo período de tempo, você sempre vai encontrar as boas pessoas. Elas sempre vão aparecer na sua frente, desde que você continue fazendo aquela atividade que você está fazendo, que é semear. Só que quando você chega no solo fértil, você não tem necessariamente uma garantia do mesmo resultado. É claro que todo mundo quer chegar a 100%, que é um líder, que é uma pessoa que seja um AMD embaixo de você. Mas algumas plantinhas elas vão dar 30%. Agora, outras vão crescer e vão dar 60%. Até a hora que você encontra o líder que vai dar 100%, certo? Só que aí você se pergunta, poxa, mas por que? O solo é o mesmo, o solo é fértil, por que tem gente que dá 30, tem gente que dá 60 e tem gente que dá 100? I wouldn't sign up for that class. Então, não perca o seu tempo com isso. E muitas vezes você acaba achando uma pessoa que, lembra do Mark Aceta virando as cartas? Você acha um valete, mas você demorou tanto para chegar no valete que você gostaria que o valete fosse um as, ou você gostaria que essa plantinha fosse uma árvore. E aí você chega assim, não cara, tem uma pessoa que ela é show de bola, ela tem 30, ela tá dando 30. Eu vou trabalhar junto com ela, vou melhorá-la e ela vai dar 60. E depois que eu trabalhar forte nela, ela vai empolgar e ela vai virar 100. Quem já não tentou fazer isso? Eu já tentei, muita gente já tentou. Só que no final das contas você vai ver que você vai acabar ficando completamente exausto em tentar fazer isso acontecer. Essas pessoas, cada um está numa fase de vida, cada um tem um mindset diferente, cada um tem uma rotina de vida diferente. Você pode até treiná-las, você pode ensiná-las, só que você precisa deixar elas serem quem elas são. Então, mas Renaud, peraí. Tem pessoas que são 30, elas vão ficar 30 para sempre? Não necessariamente. Pode ser que uma pessoa que seja de 30 comece a ter o resultado da de 60. Pode ser a de 60, que é de 60, tenha o resultado da de 100 e se torne um grande líder. Só que isso não vai ter partido de você, isso vai ter partido delas. O máximo que você pode fazer é você inspirá-las baseado na sua rotina, na sua atividade, na sua liderança, para que elas se toquem e façam a mesma coisa que você. Mas não é você que vai começar a dar esse empurrão para fazer o 30 virar 60, para virar 100. Entende um pouco a diferença? Ok? Então agora vamos chegar um pouco mais em detalhes nas habilidades que mudaram a vida do Jim Rohn. E aí agora eu já estou falando mais da parte do negócio em si, que eu queria compartilhar com vocês. A primeira habilidade que ele fala é o início de toda a carreira, de qualquer pessoa, que é o fato de você ter o seu primeiro cliente, a sua primeira venda. É a parte mais difícil, você mostrar que o negócio funciona, né? Isso é crucial, você ajudar o seu downline a já ter a primeira venda, falar, uau, funciona, eu tenho pessoas que já estão embaixo da minha equipe. Isso faz com que elas não saiam. Só que para isso você precisa ter o quê? Você precisa adquirir um pouco da nossa habilidade de vendas, mas muitas pessoas elas não entendem que a nossa venda é um pouquinho diferente. Então deixa eu mostrar como é que funciona. No modelo clássico de vendas, você vê que não é uma coisa tão técnica. Você vai lá, você apresenta, né? Você é representante de um produto, então você apresenta aquele produto para a pessoa, você compartilha e fala sobre os benefícios daquele produto, aí você vai lá, mostra que é o melhor produto que tem, convence o seu cliente e aí ele concorda em comprar aquele seu produto. Isso é bastante clássico. Você está mostrando, pega o meu, que o meu é melhor, etc. Você está vendendo aquilo. Esse é o modelo clássico, mas o nosso negócio, ele é baseado numa forma mais... Ele continua sendo uma venda, não me leva a mal. A gente se vende em qualquer coisa, no nosso dia a dia. Ao eu decidir qual filme eu vou ver com a minha esposa, eu já estou vendendo aquele filme para ela. Eu estou me vendendo numa entrevista de emprego. Tudo é venda. Só que a nossa venda é uma venda mais gostosa. Por quê? Porque aqui você está compartilhando algo que você mesmo já usa diariamente.
Então, a nossa venda ela é baseada na inspiração, porque o produto que nós temos, a gente tem uma crença no produto, uma crença no nosso serviço, que mostra que, caramba, eu consigo viajar até 70% mais barato, até 80% mais barato, muitas vezes de graça. Eu consigo fazer a empresa me pagar viagens que eu sempre sonhei, realizei vários sonhos. Eu queria conhecer o Japão, conheci, eu queria ir para o Alasca, fui para o Alasca, conheci o Canadá, conheci, ou seja, as pessoas estão vendo isso, as pessoas não estão vendo quantos Dream Trip Points eu preciso para fazer aquilo, e você acaba caindo na venda clássica. Então, quando você usa o produto diariamente, você acredita naquilo, é muito mais fácil você dizer, olha, é que nem mulheres sempre fazem, eu uso esse creme aqui, olha como ficou legal, bacana, que creme é esse? Show de bola. Então é assim que outras empresas fazem para o seu produto, é aqui a gente faz para as viagens, e é algo que eu não preciso nem convencer ninguém, que todo mundo quer viajar, só não pode porque não tem tempo nem dinheiro. E aí você também vai ter pessoas que compartilham disso com você, que serão testemunhos para dizer, não, isso que o Renan está falando é sensacional. Inclusive a gente acabou de voltar de uma viagem de Las Vegas, onde a gente pegou ali uma limusine e a gente foi para o grande evento que é o The View, etc. Nós fomos para lugares excelentes, nós nos divertimos muito, ou seja, você já tem aquilo para compartilhar com as outras pessoas, que é o testemunho de outras pessoas. Então isso fortalece muito mais o seu poder na hora de você vender. Então você não precisa ficar reinventando a roda, ninguém está pedindo para você abrir um site, fazer um e-commerce, criar toda uma estrutura, fazer um show pirotécnico para fazer a pessoa entrar, porque ela vai ver que aquilo não é duplicável. Você simplesmente tem que compartilhar a sua história e compartilhar a história das pessoas que fizeram aquilo junto com você. Então o nosso negócio não é a venda tradicional. O nosso negócio está baseado nisso que o Jim Rohn falou muito bem. É compartilhar algo que você descobriu com outras pessoas. E fazer isso muito bem ao ponto de que essas pessoas cheguem à conclusão de que elas também gostariam de participar naquilo que você já faz parte. Então, quando o Jim Rohn entendeu que é isso que ele deveria fazer, as vendas dele quintuplicaram, subiram 5 vezes, ok? E isso começou a criar a grande fortuna dele. Vamos para a segunda habilidade super importante no marketing de rede, segundo o Jim Rohn, que é o recrutamento. O recrutamento é muito importante você saber fazer um bom convite, você aprender a fazer uma boa apresentação, uma formal e outra informal, uma que você vai falar para amigos, outra que você vai falar às vezes para empresário, para uma lista fria que você não conhece, e fazer follow-up. Isso aqui é o pão com manteiga, né? O arroz com feijão de todo o negócio. Mas é muito importante essa imagem, na minha opinião. Jim Rohn fala muito em relação ao seu papel, em relação aos seus clientes, aos seus downlines, à sua equipe, aos seus representantes. Então você tem que ver como se você fosse o pai e a mãe deles. Eles são os seus bebês, é uma nova vida que nasce a partir do momento em que ele começa a sua carreira no nosso mercado. E aí cada um dos parentes, cada um dos pais tem o seu papel. A mãe, ela já tem um sentido mais de nutrição, eu vou explicar um pouquinho mais. A mãe aqui amamenta, ok? O pai já é o de proteção. E aí você entende o que isso significa no nosso negócio. Quando você fala da nutrição, você está dando boas ideias, você está dando treinamento, você está dando conteúdo, você está dando coisas que vão alimentar o seu cérebro, uma coisa que vai alimentar a sua fome de crescer no negócio e fazer acontecer. Já a proteção é a proteção contra os pássaros, um pouquinho, baseado no quê? Não em você ir contra os pássaros e caçá-los, como eu ensinei que não é a melhor forma de fazer ali antes, mas de você dar um mindset correto para que o seu downline entenda que vão existir pássaros que vão tentar pegar as sementes deles. E é aí que você tem que agir dessas duas formas ao mesmo tempo. Então, quando você consegue ter esse papel de mãe e pai ao mesmo tempo para a sua equipe, para o seu downline, para o seu cliente, aí você aprendeu o que significa ser um sponsor. O sponsor é justamente o patrocinador. Quando você entende esse conceito, você entende a importância de você se tornar um sponsor, a pessoa que vai convidar a outra pessoa para um negócio. E muitas pessoas abandonam o barco porque tiveram um mau sponsor, porque tiveram pais que os abandonaram logo no início da carreira. E o negócio era sensacional, só que ele não teve um bom sponsor. Era uma pessoa que até colocou gente, mas ele estava pensando só nele, ele não estava pensando nos outros, ok? E aí você vai entender que o papel do sponsor é um dos papéis mais legais que você pode ter nessa carreira. Por quê? Porque você tem que se enxergar como se você fosse uma ponte
Essa ponte, ela vai ligar, ela é uma ponte crucial que sai da escuridão e vai até a luz. Que ela, na verdade, o que significa isso? Que ela sai do ceticismo de uma pessoa que não entende tão bem do negócio, que não sabe, às vezes está muito inseguro nos primeiros passos, e que vai ter uma crença sólida. Ela vai participar de um evento internacional, ela vai ver que nós temos a melhor empresa do mundo, ela vai ver que a gente tem um mindset sensacional, que nós somos como se fosse uma família, que você vai poder criar amigos e vai ter uma crença muito forte no produto, na empresa. São pessoas que no início não vão saber nem entrar no back-office, não vão saber configurar um e-wallet, não vão saber como é que são as formas de ganho, vão sair te perguntando uma série de coisas, mas você vai ser a ponte para que ela chegue no conhecimento e daqui a 3, 4 meses elas deem treinamentos como esse que eu estou dando aqui para vocês agora e elas vão liderar pelo exemplo que você deu. Então, quando você é um sponsor, você tem todas as respostas que as pessoas estão buscando. Você precisa ser uma fonte de informação. A pessoa precisa saber que ela está segura com você e que ela vai conseguir arranjar tudo que ela precisa para que ela faça o negócio direito, ok? E você enxerga algo que eles não enxergam neles mesmos. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas será que eu tenho capacidade de fazer isso? Será que eu consigo fazer o que você está fazendo? E aí você vai entender que nesse negócio qualquer um pode fazer isso, ok? Você também como sponsor tem certeza, né, do que eles são mais capazes do que eles acham que são. Você tem certeza que eles podem ser mais ricos do que eles acham que podem ser capazes. Por quê? Porque você já passou pelo portal, você já entrou no negócio e você está pegando pessoas que às vezes ainda estão tentando entender, será mesmo que um emprego não é a melhor coisa para mim? Será mesmo que essa carreira não é melhor? Nada contra, todo mundo pode ser feliz onde estiver, mas muitas pessoas estão insatisfeitas e gostariam de empreender, mas não sabem como. E a gente tem uma maneira que não é perfeita, mas na minha opinião é a melhor maneira. E ser um sponsor é uma arte, e é uma arte que paga muito bem. Então, se você se profissionalizar nessa arte de ser um sponsor, saber que você é o pai e a mãe da criança, claro, de todo mundo que queira, né, de que queira ter ajuda, aí você de fato vai ter muito sucesso aqui nesse negócio. E aí eu queria até pegar uma frase do John F. Kennedy, né, que foi ex-presidente dos Estados Unidos, que ele falou a seguinte coisa: encontre uma forma de servir a muitos e isso, já que isso leva à grandeza. Então, onde que o Jim Rohn usou isso? De que forma? Quando você serve muitos, é aí que você vai ter o seu resultado. Então você para de pensar em você e começa a pensar mais nos outros. Mas lembrando, leva à grandeza, mas você só vai servir as pessoas que se interessarem. Você não vai correr atrás de uma pessoa que não se interessa, ok? Agora, até porque muitas pessoas elas vão dizer assim, a melhor coisa que eu tenho para fazer é cuidar de mim mesmo, né? Eu tenho que cuidar dos meus próprios problemas. Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas isso não vai levar à grandeza, ok? Quando você pensa demais em você, você não cresce nesse negócio. Ah, mas eu tenho as minhas próprias contas para pagar, não vou conseguir, não vou ter tempo para me preocupar com os outros. Não tem problema nenhum, só que isso não vai levar à grandeza. Quando você ajuda outras pessoas a pagarem as contas delas, não é você ir lá pagando, tá, gente? Não estou falando nada disso, não é elas te darem o boleto e você pagar por elas. Mas quando você ajuda essas pessoas a crescerem no negócio de tal forma que elas tenham condições de pagarem suas próprias contas, as suas vão simplesmente desaparecer. Você vai esquecer das suas. Então, quando você esquece das suas e parte para o dos outros, as suas próprias contas vão desaparecer, ok? Tira o foco de você mesmo e passa para os seus líderes. Poxa, eu tenho pessoas que estão batendo quase sênior, tenho pessoas da minha equipe que estão quase batendo diretores. Se eu os ajudar a bater a diretoria, mas de fato eles querendo, de fato a gente vai ter esse resultado. Eles terão o resultado e eu terei fatalmente o resultado. Então você acaba entendendo que isso é um grande veículo de auxílio a várias pessoas que estão ao redor de nós, que estão sofrendo porque estão com falta de dinheiro, estão com um aluguel atrasado, estão com uma série de problemas financeiros, ou problemas de mindset, ou qualquer outro tipo de coisa, gostariam de encontrar novos amigos. Então existem uma série de motivações que pode fazer com que a pessoa entre na World Ventures. E aí, tem muitas pessoas que elas adorariam ser benevolentes, adorariam ajudar as massas. Nossa, se eu fosse milionário, eu faria uma instituição de caridade, eu ajudaria milhares de pessoas ao redor do mundo.
mas elas acabam não fazendo, porque elas não chegam nesse patamar. Elas gostariam de ajudar, mas elas não entendem, elas não sabem que se tem um veículo que possa permitir elas a fazerem isso. E o mais legal do nosso negócio é que agora você de fato tem um caminho. O nosso negócio permite a qualquer um ajudar as massas. Tudo vai depender da vontade que ele tem, porque o veículo está aí. É que nem um carro, você pode dirigi-lo mais rápido, você pode dirigi-lo mais devagar, ou você pode deixar ele parado na garagem. A escolha é sua. Então aqui no negócio é a mesma coisa. Depende de você, se você vai usar o produto ou não, se você vai conseguir gerar algum lucro ou não, ou se você vai chegar a fazer uma fortuna, ou se você vai fazer somente um pouquinho. Então realmente vai depender de você. Por quê? Porque o produto é o mesmo, a oportunidade é a mesma, as ferramentas são as mesmas, só que o sistema é o mesmo para todo mundo, e aí a gente volta para aquela pergunta lá do início. Poxa, se o sistema é o mesmo, se o produto é o mesmo, se o modelo de negócio é o mesmo, o que muda? O que muda é a filosofia, pessoal. É aqui que está a chave da diferenciação das pessoas que conseguem ter sucesso e das pessoas que estão paradas hoje ou até mesmo pensando em desistir. Então, qual é a sua ambição? Vamos perguntar isso. Qual que é a ambição que você tem? Você aqui tem um veículo que você pode servir o maior número de pessoas que você bem entender. E aí eu te faço a pergunta. Você vai querer ajudar dezenas de pessoas? Você vai querer ajudar centenas de pessoas? Ou você vai querer ajudar milhares de pessoas? E o mais legal é que você vai ser pago de acordo na empresa. Se você quiser ajudar algumas pessoas, você vai começar a ganhar. Se você quiser ajudar mais pessoas, os seus ganhos aumentam. Então imagine você poder ter um veículo que quanto mais pessoas você ajuda ao redor do mundo, mais isso lhe é bem pago. E concorda que faz todo o sistema, faz todo sentido, porque é assim que o capitalismo é construído. É assim, ele remunera baseado no quê? No valor, não é pelo seu tempo. A gente tem aquela consciência de que, não, a minha hora que é paga tanto. Se as pessoas fossem remuneradas por hora, elas simplesmente ganhariam dinheiro dormindo, né? E todo mundo sabe que não é bem assim. Então não é a medida de horas que vai fazer você fazer as coisas acontecerem. O próprio Jim Rohn sempre fala, não é a quantidade de horas que você trabalha, é o valor que você gera para o mercado que vai fazer o dinheiro entrar no seu bolso. Então, se eu influenciar 2 pessoas, eu tenho impacto. Se eu influenciar 10 mil pessoas, eu tenho outro impacto. É completamente diferente. Então, quanto mais valor eu gero para a sociedade, mais bem pago eu sou. E é isso que é o marketing de rede. É exatamente isso que nós fazemos. E o próprio JFK, o John Kennedy, ele sempre teve esse ditado, né, que é: não pergunte o que o país, né, ele fala do povo, mas não pergunte o que o país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pelo país. Não peça nada do povo para fazer para você. O que você pode fazer pelo povo? Então, no mercado, você é remunerado pelo que você agrega, pelo que você entrega às pessoas. Primeiro você entrega, depois você recebe. E muitas vezes as pessoas têm o pensamento contrário, que é o que a gente chama da geração mimimi, né? Você acha que só porque você nasceu você é cheio de direitos, ou que as pessoas devem fazer algo para você, mas você que tem que gerar valor para que as pessoas enxerguem que você de fato tem a contribuir, e aí você vai atrair pessoas melhores. E o marketing de rede funciona exatamente dessa forma. Então, a terceira habilidade do Jim Rohn, que fez ele mudar de vida completamente por meio desse negócio, foi a organização. A organização significa o quê? A minha capacidade de fazer as pessoas trabalharem juntas. E a gente sabe que cada pessoa, cada cabeça é uma sentença. Então você organizar as pessoas para um objetivo comum não é fácil, é extremamente desafiador, mas é mágico quando você consegue. Então tem até um exemplo de muitos casais que alguns trabalham juntos, é sensacional. Alguns são separados, alguns têm a esposa ou marido que não gostariam nem que você estivesse lá, que você estivesse fazendo aquilo. Então assim, o desafio é muito desafiador você fazer um casal trabalhar junto, porém, quando eles trabalham juntos, acontece uma mágica, ok? Então,
a gente chega à conclusão de que a grande lição aqui é que tudo que é mágico também é desafiador. Nada mágico é fácil, nada mágico acontece facilmente, acontece na hora. É algo que você tem que construir, é algo difícil, é algo que você vai precisar, que vai ter muitos ventos, muitos dias quentes, muitos solos espinhosos, muitos problemas que você vai ter, inclusive dentro da sua própria cabeça. Então tudo isso é que cria a magia no final das contas. E tem até uma citação na própria Bíblia que fala sobre isso, né? Se 2 ou 3 concordam em um propósito em comum, nada é impossível. E aí que você entende a magia do trabalho em equipe. Então cada membro da equipe é como se fosse diferentes filhos, né? Cada filho, você pode ter 5 filhos, os 5 vão nascer diferentes, cada um vai ter a sua opinião, vai ter a sua personalidade. Mas você vai entender que o trabalho em equipe tem um grande poder. E no nosso negócio, um dos maiores poderes na organização são os testemunhos compartilhados. Os testemunhos compartilhados é quando você tem aquela festa, uma apresentação em casa, que você vai mostrar o World Ventures, e às vezes você está falando para 40 pessoas, só que ali você está 1 contra 40. Então você tem uma chance grande das pessoas olharem para você e falar, tudo bem, é o Renault que está falando, viajou o mundo inteiro, etc. Mas será que eu posso fazer isso? E aí quando você tem outros membros que estão junto com você naquele momento falando, não, eu inclusive fui com o Renault naquela viagem, eu inclusive fiz isso, fiz aquilo. E cada um vai subindo também, vai vindo na frente e falando das suas experiências, o testemunho consegue fazer um resultado muito mais interessante. Então você consegue um efeito manada positivo, que venha totalmente ao seu favor. E pessoas que às vezes estavam ali na dúvida, né? Será que eu entro? Será que eu não entro? Isso aqui muda a escala da balança e ele acaba se decidindo a entrar. Então esse trabalho em equipe é essencial. Então conecte-se no seu sistema, use a estrutura, junte-se com pessoas que têm a mesma visão com você, cerque-se das pessoas, você é a média das pessoas com as quais você convive. A gente ouve isso várias e várias vezes, mas é baseado nisso aqui. Então você gruda nessas pessoas que têm sucesso, aí você tem testemunhos cada vez melhores, você tem cada vez mais autoridade, você ganha mais conhecimento, pessoas querem se juntar à sua equipe e aí você cria uma bola de neve positiva, ok? Vamos agora para a quarta habilidade. A habilidade número 4 é a promoção. A promoção ela é muito interessante pelo seguinte, você precisa mostrar tudo que você está fazendo para a sua equipe, o que vai acontecer, os próximos eventos, mas eu queria, apesar de a gente saber que a promoção é muito importante, eu queria mostrar um outro lado dela, que são as escalas. Então você sempre tem a empresa e você tem a equipe, você tem uma escala macro e uma escala micro, que é o quê? A empresa, ela vai sempre montar os grandes eventos. Então aqui a gente tem, por exemplo, o The View em Las Vegas, que foi um grande evento internacional, que fechou um estádio com 15 mil pessoas. Mas ao mesmo tempo, você na sua equipe, você também vai promover os pequenos eventos com 30, 40, 50 pessoas, onde você vai compartilhar suas histórias. E todas as equipes ao redor do mundo vão fazer a mesma coisa, só que numa escala menor. Porque você apresenta aquela importância e aquelas células vão se reunir para ir para os grandes eventos. E a mesma coisa acontece com os reconhecimentos. Uma coisa muito importante e que é ótimo no nosso mercado é você premiar os pequenos passos e os grandes passos para mostrar que você tem uma escada a ser subida, aquela escada que eu mostrei lá no início. Qualquer pessoa pode começar e pode chegar num patamar bem alto. E aí você tem os grandes reconhecimentos, que são os grandes eventos, como onde você, por exemplo, aqui eu fui coroado como diretor, né? Até a hora que você tem os pequenos reconhecimentos, onde você vai dar uma medalha, às vezes de sênior, de qualificado, para a sua própria equipe. A comemoração desses pequenos passos são a coisa mais importante que você pode fazer para a sua equipe. Tudo isso faz parte na hora de você liderar, né? A empresa também tem os seus top 5, tem as pessoas que mais ganham, os maiores cheques da empresa, mas a sua equipe também tem você também tem os seus líderes, você também tem os seus tops, você também tem as pessoas que você vê que estão tentando fazer a diferença no negócio. Então é muito importante, sempre recompense a sua equipe pelas pequenas vitórias, sempre comemore, sempre mostre, coloca no grupo, mostra que ela está indo para o próximo patamar, porque ela se sente encorajada e ela vai fazer o mesmo pelos próximos. Aí de geração em geração você vai fazendo essas pessoas serem atraídas pelo sucesso de outras e fazendo com que a coisa ande, ok? Vamos agora para a habilidade número 5, destreza com visão. Então, o que eu quero dizer com isso? É você ter um pouco de habilidade,
né? Mais misturada com visão. Então, às vezes, você tem um quadro que é muito amplo, todo mundo quer bater MD, quer bater um determinado ranking e tem um objetivo muito grande, você tem aquela montanha que você quer subir. Só que, às vezes, fica uma coisa muito abstrata. Será que eu posso ter algumas ideias e pegar um determinado segmento, falar assim, não, eu gostaria agora de prospectar professores, eu gostaria de fazer uma promoção de inverno, eu gostaria de fazer um evento voltado para alunos de inglês, eu gostaria de algo voltado para jogadores de vôlei, e você vai tendo aí segmentos que deixam a coisa mais concreta para a sua equipe. Então, quando você começa a criar digamos assim, um objetivo mais palpável, mesmo que ele seja só um recorte da realidade como um todo, fica muito mais fácil da sua equipe falar assim, beleza, eu vou correr atrás desse objetivo. E aí ele vai crescendo, 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 e fica uma coisa concreta, só que crescente de fato, do que você se afogar num mar, num mar abstrato e acabar nadando e não sabendo para que direção você seguir, ok? E aí você, obviamente, tem que ter a visão de onde você vai. Você tem que criar algo para que a sua equipe saiba que ela está fazendo parte de algo maior do que eles. Todos nós gostaríamos de fazer parte de algo que vai ser muito maior do que a gente. Então, as vidas que nós vamos mudar, o impacto que a gente vai criar na sociedade, os rankings que nós vamos conseguir, a equipe que vai crescer, então tudo isso você mostra uma visão, um novo mercado que nós vamos abrir, nós vamos entrar no Brasil, nós vamos entrar no Japão, nós vamos entrar no Canadá, nós vamos entrar em todos os lugares, e aí você vai tendo, quando você segue essa visão, fica uma coisa muito mais concreta. E vamos para a habilidade 6, que é ultra importante, que é a de comunicação. Obviamente que ela tem as partes básicas, né, de como você conduzir uma reunião, como você saber identificar os parâmetros corretos, você ter lógica, você ter razão, mas uma das mais importantes, que a gente vê muitas pessoas falhando, eu mesmo já fiz muito isso no início, é que o grande líder ele é focado em soluções e não em problemas. Então você não vai ficar trazendo problemas para grupos, nós temos que fazer isso, vendo as coisas que precisam ser corrigidas. É claro que elas precisam ser corrigidas, mas para que você tenha mais credibilidade, tenha referência, você tem que ser a pessoa que já olhou aquele problema e não falar, nós temos que corrigir esse problema, mas já apresentar uma solução para aquilo. E aí as pessoas vão seguir isso e vão replicar aquele seu comportamento. E aí, obviamente que na comunicação sempre tem uma barreira que as pessoas não sabem se elas vão poder fazer isso ou não, que é o quê? A vergonha de se falar em público, o medo de se falar em público. Isso é uma coisa muito normal, você não precisa ser um bom apresentador, necessariamente, pelo menos no início, para ter sucesso nesse negócio. Você pode ter um grupo de 20 pessoas, onde a cada 20 você tem um bom apresentador. E aí você usa esse cara como um bom apresentador para fazer os seus fechamentos. Mas aí chega um momento em que você já treinou tanto fazer a apresentação que a repetição vai tornando você um bom apresentador. E o Jim Rohn era um péssimo apresentador, ele não sabia nem a palavra que ele ia soltar e ele acabou se tornando um mestre e mentor que ele virou. Então, segundo ele, a solução faça de novo, de novo, de novo e de novo até melhorar. Como tudo, apresento para 10, fecha 1, apresento para 10, fecha 2, apresento para 10, fecha 3, até a hora que eu estou dando uma apresentação para 300, 400 pessoas, ok? Só que eu tenho uma outra dica que eu posso dar, que ele é fora do Jim Rohn, que eu mesmo aprendi, pelo filósofo Olavo de Carvalho, e é uma das coisas que me ajudou muito a eu ser um pouco melhor em apresentações e pode ajudar vocês também, que é o quê? Tem amor ao próximo. O que significa isso? Ter amor ao próximo significa, quando eu tenho uma timidez, algo que me trava para eu falar em público, significa que eu estou pensando mais em mim do que nos outros. Então, muitas pessoas tentam gastar o seu tempo eliminando a timidez que está dentro delas, pensando somente nelas. Mas quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou fazer uma apresentação, quando eu vou dar um treinamento, como eu estou dando aqui, eu não estou pensando em como eu vou me comportar. Claro, você quer ter um bom comportamento, você quer que a apresentação saia boa, você quer não engasgar nas suas palavras, o que acaba acontecendo, mas é completamente normal. Só que ao invés de você se preocupar com isso, você tem que pensar a seguinte coisa: poxa, as pessoas que querem me assistir, elas estão tentando ter resultado. Talvez isso que eu estou passando para elas vai ajudá-la em algum passo da sua carreira do marketing de rede. E aí eu passo a me preocupar mais com os problemas da minha audiência do que nos meus próprios. E automaticamente, quando você tira o foco de você e passa para os outros, a timidez some,
Então não é você combater a timidez, é você focar no outro que a timidez some. Então a mudança de foco vai fazer com que isso possa acontecer. É a dica que eu dou para vocês, ok? E na comunicação tem uma grande diferença entre treinar e ensinar. A parte que a gente chama de treinar é uma parte mais técnica. Eu estou mostrando como o negócio funciona, eu estou falando do plano de compensação, estou falando quanto que um ciclo vale, estou falando que quantas pessoas de cada lado você precisa para bater determinado cargo. Isso é treinamento, né? Como convidar, o que falar, o script, tudo isso. Agora, ensinar é como a vida funciona. E aqui que é a parte que eu mais gosto da World Ventures, que é o quê? Eu não estou na empresa pelo plano de compensação, eu não estou na empresa, eu nem sabia o que era marketing de rede, eu estou na empresa por pessoas como João Guilherme, como Mike Merritt, como Vitor Hartmann, como Martin Ruoff, como o Wayne, como Josh Payne, como meus líderes, que eu não vou citar todos aqui agora, né, que fazem parte dessa empresa e que acreditam nessa empresa da mesma forma que eu acredito. E aí você passa a inspirar, né, as pessoas. E aí você entende que aqui é uma escola da vida. Eu sempre brinco com as pessoas que a World Ventures, na verdade, é uma escola de desenvolvimento pessoal travestida de clube de viagens. É uma coisa que vai muito além. E aí você entende que no negócio você está falando de lideranças, objetivos, metas, binário, etc. Mas na vida você tem inspiração, você tem histórias de sucesso, você tem pessoas que passaram por dificuldades muito maiores do que as que eu passei antes de eu começar o próprio negócio, que me inspiram a ir além. E aí chega uma hora que você quer a alimentação que o cara está tendo, você quer ter o carro que o cara está tendo, você quer fazer a viagem que o cara fez, porque você está inspirado pela história. E isso é a vida que vai ensinando, é a carreira dele. E não tem nada a ver com quantos pontos ou plano de compensação ou alguma coisa específica da empresa em si. E aí a melhor forma de você inspirar, principalmente os líderes que estão no palco, eles vão simplesmente contar a história deles, né? Stories, facts tell, stories sell. Só que aqui todos eles vão basicamente dizer isso daqui: se eu posso fazer, você também pode, certo? Então, por quê? Porque todo mundo pode fazer esse negócio, todo mundo pode ser a nova história que vai inspirar pessoas lá na frente. E aí, mas poxa, Renan, eu acabei de começar, eu não tenho o que inspirar, eu nem fiz uma viagem, não fiz absolutamente nada. É aí que você vai pegar a história dos outros emprestada. Quando eu comecei, a história do Michael sempre foi sensacional. Então você pega, poxa, restaurantes, mexia com restaurantes em Nova York, mal tinha tempo de sair, de fazer uma viagem com a filha, fez uma viagem em 7 anos, depois disso fez mais de 130 viagens em menos de 6 anos. Então essas histórias acabam inspirando mesmo que não fossem as minhas no início, até a hora que eu construí as minhas. Então no início, você vai chegar, ao invés de você falar assim, se eu posso, você também pode, você vai falar, se eles podem, você também pode. Mas eu vou até melhorar essa frase, se eles podem, nós também podemos, porque você quer que essa pessoa esteja na sua equipe, que ela faça parte da mudança junto com você, se você ainda não chegou lá, principalmente se você acabou de entrar, ok? Então você precisa ajudar os iniciantes, você precisa mostrar para eles que você tem as informações que eles precisam e você precisa dar a visão para eles, para que eles se enxerguem da forma que eles são, mas que eles possam enxergar onde eles possam chegar, ok? Então no início você também tem que ser realista, você tem que ajudar a corrigir os erros, você tem que ser sincero, você tem que ser autêntico para dizer a seguinte coisa: olha, você está pecando aqui, você está pecando ali. Claro que alguns, eu por exemplo, tive sérios problemas de receber feedbacks, aprendi a fazer isso, estou tentando melhorar cada vez mais. E cada pessoa tem aí os seus defeitos e as suas qualidades, e você vai ajudando a elas corrigirem os seus erros desde que elas queiram, ok? Mas nunca os deixe perdidos, então nunca sejam os pais que vão abandonar a criança sem fazer nada, porque é uma pessoa que vai sair, vai falar mal da empresa, vai achar que nada funciona na vida dele e às vezes por causa da sua displicência você acaba fazendo a carreira de uma pessoa que seria uma potencial árvore de 100% ir embora da empresa. E aí você quer mostrar para elas o que você pode se tornar. Então vender a visão é uma coisa muito ampla, uma coisa complexa que envolve todos os pontos da filosofia pessoal que você precisa ter para você mesmo, mas ela é completamente necessária para que você possa passar isso para frente, ok? Então, se você não tiver a sua própria crença muito forte, você não vai conseguir passar isso para as outras pessoas. Então, quando você tem toda aquela crença pessoal,
toda aquela filosofia construída, aí você vai conseguir vender a visão e mostrar o que uma pessoa que está entrando agora, que não conhece nada, mas o caminho você já conhece pelo menos uma parte, se você não chegou lá ainda, você vai poder mostrar essa visão. E isso daqui é a parte mais importante, a melhor característica para que você finalmente consiga se tornar o quê? Um mentor, ok? O sponsor é aquele que vai ajudar com as informações, ele está na parte mais tática, mas quando você tem a experiência de vida, quando você tem a experiência do negócio, você inspira pessoas ao redor do mundo, aí você se torna um mentor. O Jim Rohn é um mentor, o Tony Robbins é um mentor. O Jim Rohn foi mentor do Tony Robbins, e aí o Tony Robbins é mentor de milhões de pessoas ao redor do mundo e líderes que estão na empresa. O João Guilherme é meu mentor, o Mike é o meu mentor, o Martin Ruff é o meu mentor. O Jim Rohn também, apesar de nunca nos termos nos encontrado, hoje a tecnologia permite que nós possamos aprender com ele. Então escolha o seu mentor, tenha um mentor que vai fazer você crescer na empresa e vai fazer você entender que todos nós estamos no mesmo barco. E aí nós vamos para a habilidade número 7, que é construir uma organização. E é aí que vem o segredo do negócio. Você precisa trabalhar com as pessoas, não as pessoas que precisam de você, que têm uma necessidade, mas as pessoas que merecem. E isso é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Então não o líder que você sabe que não vai muito para frente é aquele, eu preciso disso, preciso daquilo. Corta essa palavra preciso e seja a mudança, agregue valor no seu grupo. Então separe as pessoas que simplesmente choram sem gerar resultados daquelas que merecem. Só que você precisa fazer você ser valioso o suficiente. As pessoas precisam entender o seu valor, então você precisa se valorizar primeiro para que as outras pessoas te valorizem. E aí você vai selecionar, essa é a primeira forma de fazer isso. Você vai trabalhar com as pessoas que merecem, não com as pessoas que precisam. Até porque no caso do semeador, não é porque o semeador precisa de uma boa colheita que ele vai ter, correto? Ele precisa ir lá semear. Se ele não semear, ele não vai ter. Então o fato dele precisar não muda absolutamente nada. O fato dele precisar vai fazer ele se mover para fazer aquilo acontecer e fazer ser merecedor daquilo, né? Então isso é até algo bíblico, né? Então assim, peça, procure, bata. Então peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. É exatamente esse mesmo princípio. Se o seu downline fizer, você faz. Entendeu? Se ele fizer por merecer, você ajuda. Se ele buscar e estiver interessado, você ajuda. Você não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Não quer dizer que você vai ignorá-lo. Consegue entender a diferença? São coisas completamente distintas. Existem pessoas que você até quer ajudar, só que elas não batem na sua porta, elas nem te perguntam, elas não fazem absolutamente nada. Por que eu vou perder o meu tempo? O semeador acaba saindo do campo, ok? Então ensine as pessoas a merecerem o seu tempo e a sua atenção. Isso, eu como coach de produtividade, é uma das coisas que eu mais foco. Se você acorda e o seu dia é baseado pela quantidade de pessoas que te escreveram no WhatsApp, você já está completamente frito, você não tem a menor noção do que você vai fazer no seu dia a dia. E se você estiver disponível para absolutamente todo mundo, as pessoas vão ancorar na cabeça delas que você está disponível sempre. Então o seu tempo é tão barato assim? O meu tempo não, o meu tempo é mais caro, eu valorizo o meu tempo, não é toda hora que eu vou estar disponível para responder aquilo. Então as pessoas que falarem comigo vão falar, uau, então de fato, o fato de eu poder falar com ele agora é um privilégio. E aí você vai começar a filtrar o joio do trigo, separar quem de fato merece ou quem de fato precisa somente, ok? Habilidade 8, trabalhar em equipe. E aí você vai entender a seguinte coisa, que aqui a regra de Pareto ela se encaixa muito bem. No nosso negócio, 20% do negócio somente, de todos os resultados do seu negócio, é feito por 80% da equipe. Então, grande parte da equipe só vai ser responsável por 20% do seu negócio. E aí você entende o quê? Que os outros 20% são os que vão gerar os 80% de resultado. E aí, 20% dessa sua equipe, onde você vai ter os seus líderes, as pessoas que realmente fazem acontecer, são aquelas pessoas que você vai poder trabalhar individualmente. Você vai poder ter uma conversa legal no telefone, você vai dar uma mentoria 1 a 1, você vai dar dicas para o cara poder crescer. Agora, quando você
do resto da sua equipe, você não vai poder se dar o luxo de fazer isso. Você não vai poder se dar o luxo de falar com um por um, porque a quantidade de pessoas é gigantesca. Então você precisa trabalhar em grupo com essas pessoas, você precisa organizar essas pessoas num grupo para fazer isso acontecer da melhor forma. Então você não vai falar no 1 a 1, mas você vai dar um treinamento, você vai às vezes gravar um vídeo. Isso aqui que eu estou fazendo vai atingir uma quantidade de pessoas que eu ainda não sei. Podem ser centenas, podem ser milhares, mas eu não consigo falar no 1 a 1. Mas você agrega valor para essas pessoas. Consegue entender a diferença? Então, as 20 pessoas, as 20% que vão gerar os 80% de resultado, você vai poder falar no 1 a 1, mas os restos, os 80% da sua equipe, vão ser em comunicações às vezes unilaterais, ou via grupos, ou via eventos, ok? Então, os grupos são sensacionais, tem até as suas vantagens e desvantagens, mas uma das grandes vantagens dos grupos é que eles são muito mais poderosos, eles são agentes de mudança e eles são menos conflituosos, então você não tem aquela quebradeira de 1 a 1, às vezes uma discussão muito forte. Por isso que até é muito bom evitar discussões em grupos, porque é difícil você ter uma solução que não parta de uma coisa um pouco mais focada no 1 a 1. E aí os grupos, uma das regras de ouro que eu acho super interessante do Jim Rohn é que você pode ajudar 1000 pessoas. Você pode com o seu trabalho você consegue influenciar milhares de pessoas, para ajudar 1000 pessoas, mas você nunca conseguirá carregar 3 pessoas nas suas costas. É só tentar pensar um pouco. Aqui é uma mãe com 2 bebês, ainda vai, mas imagine você tentar carregar 1 nas costas, 2 nas costas, 3 nas costas, você vai cair, é impossível. E mesmo que você consiga, você vai andar 5 metros e vai cair. Então não funciona dessa forma no nosso mercado. Você não pode carregar todo mundo nas costas, você tem que selecionar as pessoas que você vai fazer e usar o modelo do marketing de rede para que você possa impactar a maior quantidade de pessoas na sua equipe, ok? Habilidade 9, dinheiro versus habilidade. Então o que eu quero dizer com isso? Não é o dinheiro que vai fazer o seu futuro, mas são as suas habilidades que vão fazer chegar lá. Quem lê o livro Segredos da Mente Milionária sabe do que eu estou falando. É o seu termostato. Então, as pessoas que você não resolve problemas de dinheiro com dinheiro, né? You don't solve money problems with money. Significa o quê? É o típico do pensamento da loteria. A maioria das pessoas acredita que todos os problemas da sua vida vão ser resolvidos se você tirar os 6 números da Mega Sena. E todo mundo sabe que isso não é verdade. Aliás, a maioria das pessoas que são ricas hoje, eu já li uma série de livros sobre o assunto, ninguém joga. Por quê? Porque ele não quer deixar a vida dele ele sabe a probabilidade de você ganhar. Então todo mundo fica nessa expectativa de um dia ganhar na loto. E às vezes a pessoa até ganha, e quando ganha, você não vê ninguém que se mantém milionário. Por quê? Porque o mindset dele não foi feito para isso. E você vê bastante isso. Então, dinheiro sem habilidade não adianta nada, ele traz pobreza. Dinheiro sem ambição também não, porque o dinheiro ele serve para multiplicar o que você já é, ele amplifica o que você já é. Se você é uma má pessoa, você vai usar o dinheiro para fazer coisas más. Se você é uma boa pessoa, você vai usar o dinheiro para fazer coisas boas. Mas se você tem dinheiro, não tem ambição de chegar a lugar nenhum, isso não vai ter nenhum resultado também. E dinheiro sem coragem, né? Então assim, aqui o Jim Rohn fala assim, tudo que eu estou buscando, na verdade, não adianta nada você ter o dinheiro e você não ter o crescimento. Você pode pagar um Platinum de $600, mas e aí? Você não vai fazer nada com isso? Para mim nem serve, não adianta você ter o dinheiro. Eu prefiro muito mais o quê? Uma pessoa que não tenha 1 centavo, que tenha $1, que ela tenha vontade, que é essa pessoa que eu quero na minha equipe, é essa pessoa que eu tenho certeza que vai fazer acontecer. Então, quando o Jim Rohn recrutava as pessoas, o dinheiro não importava. O que importava era a vontade da pessoa de fato, fazer a diferença. E ele falava a seguinte frase, $1 e um pouco de ambição, e eu mostro como ficar rico e se transformar em umas histórias clássicas da empresa. Pessoas que vão chegar no palco e dizer assim, eu não tinha nem onde cair morto, eu tinha 50 mil de dívidas, entrei no negócio e consegui ficar milionário. São essas histórias que vão acabar, principalmente quando você sabe que são verdade, né? A gente conhece várias delas na World Ventures, casos como Matt Morris, triplo AMD e não tinha onde cair morto, já tomou banho de chuva no estacionamento. Então assim,
é algo que influencia, impacta muito você. Então é muito melhor você pegar uma pessoa desse naipe do que uma pessoa que tem o dinheiro, mas não tem a ambição, não tem a vontade. Mas aí vem aquela objeção que todo mundo já conhece. Ah, mas como que eu vou entrar se eu não tenho dinheiro? E aqui eu quero dar uma dica da abordagem do Jim Rohn em relação a isso. Ele já chega e fala assim, maravilha, eu estava procurando por você há 6 meses. É isso que eu queria, eu estou buscando uma pessoa como você para você começar sem dinheiro. Mas o que ele quis dizer com isso? Na verdade é o seguinte, no capitalismo você tem compras e vendas, mas é muito diferente você fazer a venda tradicional na qual você pode comprar e vender, né? Você compra um produto e revende esse produto, mas você também pode fazer o contrário, você pode vender para depois comprar. O que eu quero dizer com isso? Isso você pode fazer num produto. Ele, por exemplo, mexia na Herbalife, que são produtos que tem estoque. No nosso negócio nós não temos estoque, nós não temos logística. Mas como é que a gente pode aplicar isso ao nosso negócio? Quem quer de verdade, ele vai vender primeiro para depois comprar. Ele vai vender a visão para as pessoas que podem até emprestar um dinheiro para ele poder pagar uma entrada do Platinum. Ele vai vender a visão para que 5 pessoas entrem com ele, apesar de que isso é um pouco difícil, mas assim, você vende a visão para as pessoas que vão entrar junto com você. Você vende primeiro e compra depois. Por quê? Porque você já sabe. Então, se você pegar o dinheiro emprestado com a sua tia, com o seu tio, você dá um jeito, você economiza, você para de fazer aquele gasto supérfluo que você tinha, porque você quer criar as condições de fazer aquilo acontecer. Então, quem quer, faz acontecer. E essa motivação vem de uma visão, a visão de que o negócio na World Ventures funciona, a visão de que aquela carreira de empreendedorismo vai dar certo, ok? Então, você vende e depois compra. E o que você precisa para fazer isso acontecer? Ambição. Ambição é isso, ambição não é uma coisa ruim. Ambição é você querer ir para o próximo patamar já tendo uma visão clara de onde você quer chegar. Então, se você não tem essa, é o que o Jim Rohn falava, se você não tem essa ambição, aí eu já não posso fazer nada por você, eu não posso curá-lo. Mas independente da situação, se você tiver ambição, aí eu te ajudo a ficar rico, ok? E para finalizar, ele fala um pouquinho da vida, né? Que o maior valor da vida não é a conta bancária, não adianta você ser um triplo, quádruplo MD, você ter milhões na conta e você não poder usufruir, você não ter uma vida boa, okay? Com saúde. E aqui ele dá algumas dicas de uma vida boa. Produtividade. Produtividade é excelente para você ter uma vida boa, eu inclusive sou coach de produtividade. Se você não tem produtividade, você nunca será feliz. Se você não produz, você nunca será feliz, você nunca vai colocar as coisas para acontecer. Outra coisa, amigos. O que adianta você viajar se você estiver completamente sozinho, você não tiver ninguém nem para compartilhar as histórias, ou mesmo para viajar junto com você? E até brinca que os amigos são as únicas pessoas que sabem tudo sobre você e mesmo assim ainda gostam de você. Outra coisa que ele fala é sobre espiritualidade. Ele até diz que você não precisa necessariamente acreditar, mas você pode praticar, você pode aprender e você pode ensinar se você tiver a mente aberta para tal. A outra coisa que ele fala é não falte a nada, não perca aquele filme, não perca aquele show, não perca a letra daquela música. A vida é muito curta, né? Então todo mundo que pode ter uma boa vida e vai participar daqueles grandes momentos vai viver bem e automaticamente também vai ganhar bem, principalmente no nosso negócio que é o World Ventures. E, obviamente, é muito melhor você morar numa cabana com o amor da sua vida, sem infraestrutura nenhuma e estar com a única pessoa que você gostaria de estar naquele momento, do que você ficar sozinho em uma mansão. Não necessariamente a cara do sucesso ele ter milhões na conta e ficar totalmente solitário. E aí realmente a escolha é sua. Então aqui eu quis mostrar um pouco do geral de como você deve pensar o marketing de rede, que é um negócio que eu acredito que não é perfeito, mas é o melhor que eu conheço. E as pessoas que você conhece, os negócios que você faz, os lugares que você conhece, para mim, são uma das coisas que me fascinam e me fazem levantar cada vez mais, buscando não somente a minha fortuna, mas a nossa carreira, né? O sucesso no sentido de realização pessoal, família, amor, filhos e tudo que traz, né?
Então, gente, essa é a visão que para mim foi a melhor de todas que eu vi sobre o mercado, sobre o que nós fazemos de fato, e mostre isso para alguém que está começando agora, que às vezes não tem essa visão, e foi um dos melhores treinamentos que eu vi. Muito obrigado a todos, até mais!